Tu
louvando esse Deus maravilhoso, exaltando o seu nome, Jesus. Nesse momento, ó Pai, te agradecemos pelo dízimo, pelas ofertas depositadas no seu altar. Abençoa, Pai, aqueles que ofertaram, aqueles que não puderam ofertar. Abençoe, Senhor, da mesma forma. Nos dê, ó Pai, uma noite abençoada. Cuida de cada um de nós. Fala nos nossos corações, ó Pai, através de louvores, através da sua palavra. Precisamos de Ti. Necessitamos do Senhor, ó Pai. Temos sede do Senhor, temos sede de Ti, ó Pai. Derrama a tua unção sobre esse lugar. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. João 4, 13 e 14. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? E nesse canto nós vamos cantar agora. O momento diz: junto ao povo estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim, sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Essa mesma água que o Senhor ofereceu para aquela mulher samaritana, ela de Samaria, Ele quer jorrar na sua vida nessa noite. Ela quer jorrar no seu ser, ela quer se transformar. De repente você está buscando águas, buscando outras coisas, mas o Senhor, Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te dar uma água que você nunca mais terá sede. Ele quer preencher o vazio que há dentro de mim e dentro de você, com essa água purificadora, essa água que transforma. Então vamos estar louvando ao Senhor nesse momento.
céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há. Então dizia: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes responderam: amém. Também os anciãos prostraram-se o adoraram. Esse é o poderoso Deus em que nós saímos de casa nesse frio para vir buscar. Esse é o Senhor que precisamos. Esse é o Senhor que nós viemos buscar. E nós vamos louvar nesse momento. Ele é poderoso. Poderoso Deus. Poderoso é o Senhor. Você tem liberdade nesse momento para estar louvando ao Senhor, levantando as suas mãos, falando para Ele que Ele é poderoso. Poderoso é o Senhor. Amém.
irmãos? Amém? Abra sua Bíblia, por favor, na carta aos Hebreus. Boa noite a todos. Que Deus esteja conosco da forma que já está e que Ele possa nos surpreender mais uma vez, porque Deus é um Deus que nos surpreende a cada dia, a Sua palavra nos surpreende a cada dia. A palavra de Deus, mesmo lida várias vezes, mesmo de forma recorrente, todas as vezes que a gente lê o mesmo texto, a gente tem uma lição nova, uma palavra nova, porque não é apenas um livro, não é a própria palavra de Deus. Eu tenho certeza, e absoluta certeza, que Deus vai continuar falando com você, conosco, porque desde os primeiros minutos aqui Deus já está falando conosco. Você acredita nisso? Amém? Antes de começar, aqui atrás a oração foi feita, foi falado que nós possamos estar aptos aqui, sedentos para ouvir, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. E às vezes a gente vem condicionado a ouvir algo, que é até normal. Às vezes eu estou passando por uma dificuldade, digamos, de ordem financeira, eu venho para a igreja para ouvir algo que esteja relacionado à minha vida financeira. Mas às vezes Deus quer se calar sobre a sua vida financeira, Ele quer falar sobre uma coisa que não tem nada a ver e talvez você nem esteja pensando. Porque no momento certo Ele fala sobre aquilo que Ele quer falar e não sobre o que nós queremos falar. Simplesmente porque Ele é Pai. Eu gosto sempre de falar sobre isso, sobre a paternidade de Deus, porque ao longo do tempo, principalmente na nossa cultura ocidental, parece que essa seriedade do trato do pai para o filho, do filho para o pai, isso mudou um pouco com o passar do tempo. E eu não sou, eu sou muito saudosista. Eu me lembro muito de quem ouve, de quem já ouviu as minhas mensagens, sabe que eu falo muito sobre isso. Que a gente precisa resgatar essa ideia do filho para o pai, do pai para o filho. Coisa que a gente foi se perdendo ao longo do tempo. Uma cultura nossa anterior, quando o nosso pai nos mandava fazer algo, nós íamos. Nós não questionávamos. Quem tem mais de 30 aqui, sabe muito bem disso. Luciano, seu Edson falava assim: Luciano, vai lá no mercadinho. Eu estava jogando bola. O que eu fazia? Ia. Né, Marcos? Quando alguém te chamava, pera aí, pai. Não tinha como esperar aí, não. Não tinha. Estava jogando bola, podia estar no último minuto do jogo. O pai chamou, deixa e vai. Hoje as coisas parecem que mudaram, né? E aí o pai fala: filho, vai lá no mercado para mim. Já vou. Ou então, se tiver irmão, manda fulano. E isso parece uma coisa jocosa, uma coisa, eu estou brincando, mas de fato isso tem isso causa um efeito muito grande dentro da própria igreja e dentro do nosso relacionamento com Deus, que é o nosso Pai. Deus não pede absolutamente nada a ninguém. Deus manda. Ele dá uma ordem. O índice de Jesus não é: olha só, se vocês puderem pregar o Evangelho, faz esse favor para mim. É ir de pregar o Evangelho, ponto. E se a gente partir desse princípio que hoje, mais uma vez, Deus vai falar aquilo que Ele quer para nós, eu tenho absoluta certeza que nós vamos ouvir e vamos sair daqui edificados na palavra de Deus. Então eu te convido a abrir sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 19, do 19 ao 25. Hebreus, pode ficar sentado nele. Hebreus 10, do 19 ao 25. Hebreus é uma carta que não tem autoria, é uma carta anônima, mas que a grande maioria dos teólogos acredita ser de autoria de Paulo, o apóstolo Paulo, pelas semelhanças que existem entre a carta aos Hebreus e, por exemplo, a carta aos Filipenses, né? Tem muitas semelhanças no que tange
fé, sobre perseverança. Então, a maioria acredita que foi escrita por Paulo. Hebreus 10, a partir de 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, sendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Senhor, obrigado pela tua palavra. Mais uma vez que chego a ti, pedindo, Pai, humildemente, a tua graça, o teu poder, que essas palavras aqui, Pai, proferidas, em hipótese alguma, sejam minhas, Pai, mas que a tua voz, a partir de agora, possa ser ouvida de forma clara, por cada irmão que está aqui, por cada irmão que está ao alcance da transmissão, que nós possamos sair daqui realmente, Pai, reavivados pelo poder da tua palavra. Dados esse entendimento, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amados, a gente vai falar sobre, eu gosto sempre de falar de mensagem, a gente vai falar além do véu. E a gente vai falar muito sobre o véu do tempo. E aí, para falar do véu, a gente precisa ir lá para Êxodo, livro de Êxodo, onde Deus dá todas as recomendações de como seria o tabernáculo. O tabernáculo era a igreja da época, digamos assim. O tabernáculo era aquela igreja itinerante. Como sabemos, o povo tinha saído do Egito e caminhando, peregrinando pelo deserto, precisava de um local de adoração. Esse tabernáculo foi feito de forma a acompanhar, a cada parada que o povo dava, esse tabernáculo era montado de forma muito meticulosa. Não sei se você já teve a curiosidade, se não teve, creio que é uma boa leitura, um bom aprendizado. Ler o livro de Êxodo quando fala das recomendações, de como Deus ordenou que fosse construído o tabernáculo. E é importante notar que o tabernáculo ele é cheio de objetos. Todos cheios, esses objetos eram simbolismos. Isso é uma das coisas fantásticas das quais me faz fascinar a cada vez mais com a Bíblia. A Bíblia é um livro correlato, a Bíblia é um livro que o Novo Testamento está ligado diretamente com o Antigo e vice-versa. Há uma ligação muito clara, e a gente vai ver muito isso aqui. Mas cada item do tabernáculo tinha um simbolismo e apontava principalmente para a pessoa de Jesus Cristo. E nós, claro, não vamos falar dos objetos, mas especificamente de um objeto que era o véu do templo. O véu do templo era um véu, literalmente, que dividia o Santo dos Santos, fazendo uma menção aqui, seria como um véu aqui, nesse altar, e daqui para cá era o Santo dos Santos. Daqui para cá era um local onde apenas o sumo sacerdote entrava, e uma vez ao ano apenas, para fazer oferta da expiação do pecado dos judeus, do povo de Deus. Apenas uma vez e apenas um homem. Diz a tradição que esse homem que entrava, que era o sumo sacerdote, para vocês terem noção de como era santo esse lugar, dizem os historiadores que esse sumo sacerdote entrava, e ele entrava, a roupa dele era cheia de guizos, todo mundo sabe o que é um guizo, né? Era um objeto de metal que fazia, que a pessoa se locomover fazia barulho. Então, esse homem ele entrava com uma corda amarrada nele, nos seus pés. E ele entrava. E caso se as pessoas que estavam lá fora parassem de ouvir o barulho dos guizos, era sinal que aquele homem tinha morrido lá dentro. E olhem, tal era o compromisso com a santidade daquele local. Se ele morresse,
ninguém poderia entrar no Santo dos Santos para tirar o corpo. A corda era amarrada para que ele fosse puxado lá para fora. Esse local, chamado Santo dos Santos, era separado por uma cortina, por um véu. Esse véu tinha 18 metros de comprimento. 18 metros de comprimento dá um prédio de 6 andares, mais ou menos. O prédio, o tamanho a altura desse véu era de 18 metros. E a espessura do véu era de cerca de 12 centímetros. Um véu, imagina um véu com uma espessura de 12 centímetros. Dizem os historiadores que nem se dois cavalos fossem amarrados numa extremidade e na outra, se eles puxassem, nem a força de 2 cavalos conseguiria arrebentar esse véu. E aí, esse véu era a separação, né, entre os homens e Deus. Essa separação, na época de Jesus, esse templo de Jerusalém era o tabernáculo primeiramente, depois o povo passa, conquista, né, alcança Canaã, e depois do povo estabelecido é feito um templo, e aí a gente sabe, a gente vai lá para Davi, para Salomão, né, o sonho de Davi, do rei Davi, era construir um templo. Davi ansiava por um templo, por um local, ele desejava isso, mas Deus o impediu e permitiu que Salomão construísse o templo, Salomão seu filho. Salomão constrói um templo com essas mesmas regras e medidas que tinha no tabernáculo, e lá esse véu é mantido. Esse véu é colocado, o povo fazia até os templos de Jesus, o povo adorava dessa forma. Esse templo era, todos os preceitos, todos os rituais eram feitos nesse templo. Nesse templo eram sacrificados animais, tudo era feito naquele local. O véu representava a separação entre o homem e Deus. Hebreus, um pouco antes do texto que nós lemos, no capítulo 9, de 1 a 9, se você tiver oportunidade de ler em casa, é uma boa leitura que eu te aconselho também. O autor vai descrever o que havia no templo, né, essa separação. E essa separação era a habitação dos homens da habitação terrena do próprio Deus. Deus habitava no Santo dos Santos. Essa descrição aqui, essa separação, nos leva lá a Isaías 59, versículo 1 e 2, só para a gente entender um pouco, senão a gente fala do véu e a gente acaba não entendendo o que significa esse véu. Havia uma separação. Isaías 59, 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Preste atenção. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Havia desde o Éden uma separação de relacionamento entre o homem e Deus, por culpa das próprias iniquidades, até o tempo de Jesus. Jesus chega, Jesus é encarnado, o Verbo se fez carne, o Deus Santo se fez carne, o Deus que foi 100% homem, 100% Deus, numa união única, exclusiva, inédita, perfeita, maravilhosa e inexplicável segundo os nossos entendimentos. Como pode alguém, Deus puro, perfeito, habitar num corpo impuro e imperfeito? Esse é o nosso Deus. E aí, quando Jesus ele é crucificado, quando termina a crucificação, quando Jesus, uma das suas últimas palavras, entrega o Espírito a Deus, nesse momento, conta a história que o véu do templo, esse véu de 18 metros, de 12 centímetros de espessura, esse véu é rasgado. E notem que esse véu é rasgado, o texto enfático, o texto dos evangelhos, é enfático quando ele diz que o véu foi rasgado de cima para baixo. Para que ninguém pudesse conjecturar que alguém rasgou de baixo para cima, fazendo uma ideia de uma ação humana meramente. Imagina, rasgado de 18 metros para cima, de cima para baixo. Esse fato
do véu ser rasgado de alto a alto, da parte de cima para baixo, mostra a incapacidade total do homem em relação a Deus. O grupo Logos, no seu hino, o Evangelho, ele fala exatamente sobre isso. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de se levantar por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está, o justifique e o apresente ao Pai. Esse é o Cristo, esse é o Evangelho, que mostra o homem totalmente incapaz. E aqui já quero trazer uma primeira lição. Nós que somos crentes, que somos evangélicos, muitas das vezes nós somos levados pela ideia de que os nossos esforços, as nossas atividades na igreja, a nossa assiduidade na igreja, ela vai fazer uma diferença em relação à salvação, e não vai. Notem, eu não estou sendo incoerente com o texto. O texto no versículo 25 fala para nós não deixarmos de congregar, como é costume de muitos. O fato de congregar, presta atenção no que eu estou falando. O fato de congregar, o fato de ser assíduo, o fato de ser servo, isso tudo é um resultado da salvação e não algo que vai trazer a salvação. Se a gente inverter isso, e se a gente achar que os nossos esforços vão nos habilitar à salvação, nós estamos anulando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque Ele se fez homem, Ele assumiu a forma humana para receber de uma vez só, totalmente, a ira de Deus. Na cruz do Calvário, a ira do Pai foi derramada sobre o seu Filho Jesus. E essa ira tinha um endereço certo. Ela era para ser derramada na minha vida. Mas Jesus nos poupou dando a sua própria vida em favor de nós. Isso é maravilhoso. Isso deve nos fazer trabalhar na obra. Deu para entender? Não é isso que vai nos levar a ser salvos. Porque a salvação pertence tão somente a Deus. Ele é o autor da nossa fé. Ele é o próprio autor da salvação. Não há mérito humano na salvação. E às vezes, numa interpretação equivocada da palavra, há de se entender nos nossos dias que as pessoas parecem que precisam fazer algo e muitas das vezes se apegam até a alguns versículos para justificar o serviço como sendo algo que vai nos levar à salvação. Tem um versículo que fala que a salvação, né, o Evangelho não é, o Evangelho é conquistado à força. Me falha a memória, eu sou muito ruim de entender, mas tem um texto que fala que o Evangelho é conquistado à força. E muitas pessoas se prendem dizendo que não, então para eu ser salvo, eu preciso fazer muita coisa e não precisa. Para você ser salvo, basta crer em Cristo Jesus. Pelo menos a Bíblia que eu leio fala isso. Crer no Senhor Jesus, seja salvo. É só isso. Se com o teu coração crer, e se com a tua boca confessar, você é salvo. Eu não consigo ver na palavra de Deus uma lista de exigências para habilitar o homem à salvação. Sabe por quê? E Paulo é muito enfático quando ele fala isso, que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Por que não vem de nós? Para que a gente não viesse se gloriar. E queridos, infelizmente, esse detalhe que é muito importante para o entendimento da mensagem. O simbolismo desse véu que se rasga é para mostrar que Deus saiu daquele lugar para nunca mais habitar em um templo feito por mãos, como está escrito em Atos 17:24. Deus, o próprio Deus, deu um fim ao templo e seu sistema religioso de adoração. Preste atenção para você entender e não achar que eu estou falando uma coisa diferente. Não existe um lugar determinado para Deus morar. Não é o templo de Jerusalém, não é em Roma, não é na Congregacional de Mato Alto, não é Batista de Sião, não é na Batista Monte Moriá, não é na Assembleia de Deus. Agora, depois do véu rasgado, Deus mora, Deus habita dentro do próprio homem. Esse lugar é a sua habitação. O seu coração é o altar do nosso Deus. Quando a Bíblia fala que Deus não habita em templos por mãos, muitos pegam esse texto e defendem a tese do desigrejado, né? Então, se Deus não habita
notem o texto aqui. O texto está falando de um templo vazio. Se, eu falo sempre isso aqui, né? Gosto sempre de frisar isso aqui. Daqui a pouco, daqui a alguns minutos, alguém responsável aqui vai fechar a igreja, as portas, vai apagar as luzes, e nós vamos para nossas casas. Deus, nesse momento aqui de culto, onde Ele habita? Habita aqui nesse local. E por que Ele está habitando hoje no templo da Igreja Congregacional de Matual? Por que Ele está habitando hoje aqui? Alguém sabe dizer por quê? Porque você está aqui, porque você é a morada dele. A partir do momento que você sai daqui, o templo por si só se torna inútil para a presença de Deus. Deus aqui, num templo fechado, Ele não vai ter adoração, Ele não vai ser adorado. Adorado por quem? Se o templo não tem ninguém. Então o templo passa a ter o seu valor quando ele é habitado por pessoas que são morada do Espírito Santo. Então é esse o detalhe, que Deus não habita em templos feitos por mãos. É só esse detalhe, porque senão você pode falar, então se não habita, eu não preciso ir na igreja. Precisa, porque não é bom que nós deixemos de congregar, como o próprio autor está dizendo. O escritor aqui aos Hebreus, ele está nos conclamando, e no texto ele fala: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua própria carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Notem aqui, queridos, tendo intrepidez ao entrar no Santo dos Santos. Eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui. O que é ter intrepidez? O que o autor está falando? Ter, ou algumas traduções, algumas versões vão falar, ter ousadia ao entrar no Santo dos Santos. Note que ele coloca Santo dos Santos, mas não é mais o Santo dos Santos lugar. Quando ele fala tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos, é entrar na presença do próprio Deus. E onde está a presença do nosso Deus? Em nós. Outra coisa interessante também, né? A gente, às vezes, o nosso vocabulário, o evangeliquez, ele traz algumas coisas para a gente, que a gente fala, e na verdade não soa de forma correta. E às vezes a gente fala assim, principalmente quando a gente ora, a gente fala assim: Senhor, novamente eu entro na tua presença. Às vezes a gente ora assim: Senhor, mais uma vez estou na tua presença. Se a gente notar, está errado também, porque parece que assim, eu não estava na presença de Deus, né? E agora, quando eu oro, entrei na presença. Acabei de orar, saí da presença. Saí da igreja. Não é assim. A presença, nós estamos eternamente na presença de Deus. O rasgar do véu nos deu entrada liberada na presença de Deus. Você pode, eu não faço não, mas você pode dar glória. Porque é lindo isso, gente. E às vezes essa tal religiosidade nos prende. E eu não estou falando de gestual, eu não estou falando de bater palmas, de levantar, de pular, de virar cambalhota, mas eu estou falando do próprio ser, que às vezes está preso ante a face de um Deus que é maravilhoso, que é grande, que é protetor, que é soberano, que é salvador, que é Senhor. E às vezes a gente está tímido na presença dele. A Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Só que esse tímido não se trata de temperamento, não é em relação a ser tímido no sentido do temperamento, ser tímido, não, mas no sentido de não entrar com intrepidez na presença dele. Quem não entra com intrepidez na presença do Senhor, espiritualmente falando, é tímido. E eu quero te dar uma notícia: esse tímido não herdará no reino do céu. É uma coisa simples, porque não crê. Preste atenção para você entender minha linha de raciocínio. Se você crê em algo que é fantástico, maravilhoso, soberano, eterno, você vai ser tímido para conhecer essa figura, essa pessoa, esse Deus? Não, querido. Você vai querer, como a gente canta, mergulhar nos seus rios, nadar nas suas águas, como o texto fala num dos profetas, quando Deus leva, se eu estiver errado no profeta, me desculpa, depois eu troco o profeta, tá? Acho que é Ezequiel, quando Deus leva Ezequiel para a beira do mar, e aí do rio, e aí manda ele pisar, ele pisa o pé, e aí ele fala: não, ainda está no joelho, entra mais, ainda está na canela, entra mais. Aí a água está no joelho, ele fala: entra mais um pouco. Aí ele entra mais 40 metros, aí a água está na cintura, ele fala: entra mais. Até o ponto dele não sentir mais os pés no chão,
ficar totalmente à deriva nas mãos do Deus que vai te fazer nadar. Como está você, espiritualmente falando? Será que apesar de 10, 20, 30 anos, você ainda está com água no joelho, na canela ainda? Será que com 20, 10 anos de convertido, você ainda está com água na tua cintura? Será que, espiritualmente falando, você ainda não conseguiu dar nenhuma abraçada nas águas do Espírito Santo? Deus quer te ensinar nessa noite que é momento de nadar nas águas do Espírito Santo, e não apenas cantar o nadar, mas viver o nadar do Espírito Santo. É necessário que nós venhamos a ter uma experiência íntima com Deus. É hora de nós pararmos de viver da experiência dos outros. Precisamos entender que Deus é um Deus de relacionamento. Para que Deus criou o homem? Já parou para pensar nisso? Deus como ser perfeito, eterno, precisava de alguém? Não. Mas Ele cria o homem para ter um relacionamento, para conversar. E preste atenção nisso aqui. A Bíblia fala que quando a gente ora, Deus, que é Deus eterno, soberano, real, perfeito, quando nós oramos, a Bíblia fala que Ele se inclina para nós. Eu tremo quando eu falo sobre isso. Deus Todo-Poderoso, o Deus que mantém a maré na sua ordem correta, o Deus que sustenta cada astro no firmamento, o Deus que dá a vida, o Deus que faz gerar uma vida, o Deus que faz crescer uma criança no ventre da mãe. Esse Deus, quando nós oramos, Ele se inclina para ouvir os nossos votos. Às vezes, nem o nosso amigo faz isso. Você já conversou com alguém numa roda, assim, então você chama alguém para conversar e você conversa com a pessoa e a pessoa está não está nem olhando para a tua cara? É terrível, né? E uma pessoa como você. Aí Deus, que é eterno, quando você ora, Ele se inclina e ouve o teu rogo. Aleluia. Para ouvir o que você está falando, para prestar atenção no que você está falando, para entender o que você está falando. E às vezes o que eu faço? Como crente, eu me calo, eu fico quieto. E às vezes no momento de culto, de alegria, eu fico quieto. E eu volto a dizer, eu não estou falando de gestual, de bater palma, de dar grito, de dar glória. Nada disso é proibido. Se você quiser fazer, pastor, com a sua permissão, pastor, você pode puxar meu orelha lá fora, se quiser, fica à vontade. Mas se você quiser pular, dar glória, o problema é seu, do Espírito Santo. Eu entendo que o Espírito Santo é o Espírito perfeito, ok? Então não há confusão. E se você estiver pleno do Espírito Santo, Jesus, guarda a minha palavra, e sair daqui, cheio da presença, sair correndo para a igreja, pulando, fazendo aviãozinho, o problema é seu e de Deus. Eu tenho absoluta certeza que o pastor Afonso não vai fazer nada contra você, porque você está agindo conforme o Espírito Santo. Mas eu não posso normatizar e formatar isso como uma coisa que é motivo de ser cheio de Espírito Santo. Ou seja, se você é cheio de Espírito Santo, você vai fazer isso? Não. Alguns vão fazer, outros não. Meu pai, por exemplo, 82 anos, você nunca vai ver meu pai batendo palma, se fizer interno. Meu pai, ele está na live, tomara que ele não veja, mas assim, então, ele é daqueles que para chegar numa, nem tanto, já foi mais, mas para chegar numa sabe aquele crente que se a casa não tem campainha, ele não chega, porque tem que bater palma? Se não tiver campainha, ele não bate. Ele já melhorou muito, graças a Deus. Mas assim, mas é o jeito dele, e não está errado. Às vezes também, uma vez até quando pastoreava uma determinada igreja, eu até chamei a atenção de um líder de louvor, que na ênfase, na empolgação do louvor, falou assim, chegou e falou assim: irmão, você que está sentado aí, você não está sentindo a presença de Deus, levanta. Eu falei, depois do culto, eu chamei ele. Eu falei, quem te deu autoridade para dizer que quem está sentado não está sentindo a presença de Deus? Onde está na Bíblia que quem sente a presença de Deus fica de pé? E onde está na Bíblia que quem sente a presença de Deus fica sentado? Onde está na Bíblia que para sentir a presença de Deus tem que bater palma? Onde está
você não precisa bater palma. Então, cada um faz o que bem lhe convém, segundo a direção do Espírito Santo. É simples. Mas a religiosidade nos trava. Eu costumo dizer, desculpa a expressão, querido, a maldita religiosidade, ela tenta costurar novamente esse véu que foi rasgado. Essas atitudes não é religiosas, mas de religiosidade, elas travam. Porque às vezes a gente fala assim, né? A gente ouve sempre, mas antigamente não era assim. Mas no tempo do meu pai não era assim, queridão, não é mais no tempo do teu pai, não. O interessante é que a evolução dentro da igreja não pode, mas eu duvido que esses homens e mulheres religiosos tenham na sua casa uma TV de tubo. Eu duvido que tenha um Fusca 69 lá. Pode chegar, é carro 0 para cima. Televisão de 50 polegadas, né? Você quase entra na televisão, você interage literalmente. Mas na igreja, não. Na igreja, vovô fazia assim. Vovô não tem nem mais osso. E eu aqui, falando de vovô. Não que vovô não tenha importância, falando do meu vovô, tinha importância. Seu Maneco Celerado teve uma importância, inclusive, para essa igreja, mas morreu. O filho dele está aqui, qualquer coisa pode me dar uma puxada de orelha aqui. Mas morreu, foi bênção, foi, mas cumpriu a sua missão e fez o que aprove naquele momento. Estamos num novo momento, vivemos uma nova fase. Os relacionamentos mudaram, mas eu falo sempre isso: regras mudam, princípios não mudam. Regras mudam. Essa igreja mesmo aqui, congregacional de Mato Alto, eu não cheguei a pegar isso. Alguns aqui pegaram. A igreja aqui tinha 3 fileiras de banco. Aqueles bancos de madeira, que ainda tem alguns aí. 3 fileiras de banco. Se eu estiver errado, pode me corrigir. Há muito tempo atrás. Os homens e as mulheres sentavam em alas diferentes. Casados. Não é assim, Thalita? Thalita estava balançando a cabeça dela assim, Thalita. E aí entregou a cidade, Thalita, tá vendo? Mas assim, casado, vinha de mão dada pelo portão, chegou no portão, o que fazia? Tirava a mão, não sentava junto. Se fosse 50 anos, Rogério e Adriano, não estava, não. Estava Rogério aqui, não, 50 anos. Estava Rogério aqui e Adriano aqui. Era assim. Essa regra mudou. A igreja deixou de ser igreja, deixou de adorar a Deus. Tanto não deixou que está quase completando 90 anos. Agora, princípios não mudam. Há 50 anos, pecado é pecado. Jesus é Jesus. Inferno é inferno. Céu é céu. Salvação é salvação. Isso não mudou aqui. Nem em lugar nenhum. Regras mudam. Princípios mudam. Grave isso. Para a gente andar para o final. Eu quero terminar, caminhar para o meu final aqui. Te convidando, depois dessas palavras, a passar além do véu. Se você hoje está vivendo uma vida cristã, corretinha, politicamente correta, com a água pegando no joelho ou na cintura, e está bom no seu lugar, eu quero te convidar a ir além. Mas eu não posso fazer nada para que você vá além. Isso depende de você. Eu quero te convidar a clamar a Deus, não agora, mas no seu íntimo e na sua vida como um todo, dizendo algumas coisas só como sugestão. Senhor, leva-me além de mim mesmo, leva-me além da minha carne, leva-me além das distorções do meu caráter, leva-me além das minhas mentiras, leva-me além das minhas limitações. Senhor, leva-me além das minhas vontades, leva-me além da minha religiosidade, leva-me além dos meus desejos, leva-me além dos meus planos. Se nós orarmos assim, se nós tivermos isso em mente, permitindo que Deus nos leve, que Deus nos conduza, e tendo alegria ao entrar, não só no culto, querido. Eu queria que você saísse daqui com isso em mente. Eu não estou pregando uma forma para o culto dentro da igreja apenas, mas
De nada vale levantar as mãos aqui, de nada vale cantar em alta voz aqui, se durante toda a minha semana eu permaneço calado diante da face do Senhor. Se durante essa, preste atenção nisso aqui para a gente finalizar, se durante a semana eu não tiro 1 segundo, 5 minutos para conversar com Deus, a hipocrisia é chegar aqui e falar assim: Senhor, fala comigo. É hipocrisia orar: Senhor, agora que vamos ouvir a tua voz, fala comigo. Se durante toda a semana eu não parei 1 minutinho para ouvir o que Deus tinha para falar comigo. Você imagina numa comparação muito baixa aqui, muito pequenininha. Imagina você que é casado. Você é homem. Você não fala com sua esposa, não dá um bom dia para ela, não fala, bom dia, de repente você até fala, mas não fala eu te amo para ela na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Aí no domingo, à noite, você procura ela e fala: eu te amo. Qual é a reação da sua esposa? Seja sincero. Não precisa falar não. Parece brincadeira, mas é assim que a gente faz com Deus. Deus quer falar com a gente na segunda, eu me calo. Deus me mostra um sinal na terça e eu faço de conta que não é comigo. Eu falo que é com meu irmão. Deus me chama a atenção na madrugada, na quarta-feira, e eu deixo para lá. Na quinta ele me acorda pela manhã para falar comigo, e eu na correria, vou para o trabalho, vou para a faculdade e não paro para falar com ele. Isso acontece na quinta, na sexta e no sábado. E aí no domingo eu me preparo para ouvir a voz de Deus na igreja. Você acha que Deus fica satisfeito com isso, fica feliz com isso? Lembra que eu falei no começo? Deus é um Deus de relacionamento. Relacionamento não se faz apenas num dia. Relacionamento se faz diariamente. Deus quer falar com você. Deus quer se comunicar com você. E nesse momento, eu queria pedir com todo carinho que você fechasse seus olhos. Eu queria que você pensasse em você. Nós temos o hábito. Isso chega a ser natural, mas não pode ser normal. Nós muitas das vezes, quando ouvimos a palavra de Deus, numa ministração, numa pregação, nós às vezes pensamos assim: fulano tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem. Essa mensagem era para ele. Mas eu queria que você pensasse assim: essa mensagem foi para mim. E eu tenta fazer um exercício aqui, eu sei que é difícil, mas tenta se isolar de quem está do teu lado, de que você está. Gente, não estou fazendo lavagem cerebral não, tá? Por favor, mas é só um exercício aqui. Tenta fazer de conta que você está sozinho nesse ambiente. Tenta fazer de conta que você está no silêncio do teu quarto. Só você e Deus. E Deus está te chamando para conversar. Deus está te convidando. Vem, filho amado. Vem descansar. Vem conversar. O que passa contigo? Talvez você possa falar: mas Deus sonda o meu coração. Ele sabe o que está passando no meu coração. Mas volto a dizer, e sendo repetitivo, Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer ouvir você falar. Ele quer ouvir você falar: Senhor, eu quero mais. Senhor, leva-me além, eu preciso mais de Ti. Eu estou na igreja há tantos anos e eu só vejo experiências dos outros. Senhor, eu tenho tido experiências maravilhosas, mas eu quero mais. Eu quero nadar nas Tuas águas, eu quero nadar nos Teus rios. Querido, com a permissão do pastor Afonso, no nome de Jesus, eu quero te convidar. Se você se sente assim, querendo mais de Deus, pedindo a Deus que te leve além, eu queria te convidar a vir aqui à frente como um ato de fé. Se você quiser, você não é obrigado, é um pedido gentil que eu estou fazendo, carinhoso. Porque esse ato de vir ao altar é um ato simbólico, e diria eu, profético também.
Porque o altar, ele é na Bíblia um local de separação, um local de escolha. Ninguém vai ao altar forçado. O altar não é oferecido de forma conjunta, ele é específico, ele é individual. Então, se você quer caminhar mais, ir além, entender que esse véu de fato foi rasgado, não, preste atenção nisso aqui, querido, não há mais separação entre nós e Deus. Não é a denominação que te faz separar. Preste atenção, nem o diabo pode te separar. A Bíblia fala, a única coisa que pode te separar de Deus é o teu pecado. Eu quero te dar uma boa notícia. Esse pecado Jesus já tomou na cruz do Calvário. Ele levou sobre ele as nossas culpas. A culpa pelo pecado estava no ombro de Jesus, e essa culpa fez Jesus gritar ao Pai: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? O desamparo de Deus ao seu Filho Jesus foi a prova cabal da nossa salvação pelo sangue de Cristo Jesus. Porque lá, a punição que deveria vir com razão, com merecimento das minhas costas, na minha vida, foi direcionada para Jesus, e Ele levou toda a culpa, inclusive do pecado que eu vou cometer amanhã. Eu queria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar. Eu quero entregar a sua vida no altar do nosso Deus. Tenha certeza, querido, que eu fui o primeiro a estar nesse altar, porque todas as vezes que Deus nos dá uma mensagem, nós somos os primeiros a serem atingidos por essa palavra. Escuta essa música, fica ouvindo e fique em ligação com Deus. Se você souber, você pode cantar também. Se você ainda não veio e quiser vir, fique à vontade, sair do seu lugar e vir para frente. Sinta-se fluir nesse momento, feche seus olhos, entre em conexão direta com Deus. Deus está nesse lugar, Deus passeia aqui. Essa é a casa de Deus, porque você está aqui. Louvado é o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Entre as pessoas, em tantas coisas, eu procurei outro lugar. Outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu em mim. Sinta o fluir do rio de Deus nesse momento. Gosto dessa presença não somente aqui, mas durante toda a sua vida. Senhor nosso Deus, eterno Pai que está nos céus, eu levo, Pai, minha voz a Ti, certo de que Tu está nos ouvindo, certo de que Tu nos conduziu de forma maravilhosa nesse local. Certo também que a Tua presença está em nós. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus em quem nós confiamos.
naquele a quem nós entregamos a nossa vida por completo, naquele que é o nosso sustentador, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso galardoador, o nosso protetor, o nosso provedor, o Jeová Rafá, o Jeová Nissi, aquele que é a cura, aquele que é a nossa bandeira, o Elohim, o Deus forte e poderoso, o nosso Deus. E nós queremos, Pai, nesse momento, como um só corpo, como um só povo, nos entregarmos diante de Ti. Pai, nós queremos mais de Ti. Nós queremos nadar nos Teus rios. Nós estamos cansados de apenas sentir a água bater nos nossos joelhos. Nós queremos mergulhar no Teu rio. Nos conduz, Pai, e leva-nos além do que os nossos olhos possam enxergar, além do que as nossas forças possam suportar, além do que os nossos ouvidos possam ouvir. Leva-nos além. Leva-nos além. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a teu nome. Você pode sentar. Deus te abençoe. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade da pastora, a igreja, em nome de Jesus, e que Deus abençoe cada um de nós. Amém? Ministério de Louvor. Você que quiser e puder se colocar em pé, vamos estar louvando o Senhor mais uma vez. Nós vamos estar cantando uma canção, um pouco daquilo que o pastor Luciano falou, em relacionamento, intimidade com o Senhor. Uma parte da letra dessa canção faz uma pergunta e ela diz: sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Ou seja, não tem que se esconder do Senhor. Aonde você estiver, lá está. Eu sou o único que eu escolheu ficar. Quando todo mundo vira as costas para você, quando todo mundo deixa de te apoiar, Ele é o amigo confidente, o Pai que sempre está a te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafá. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. Então, quando não temos mais forças para caminhar, aí o Senhor entra em providência. Aí o Senhor entra para nos dar força. Às vezes andamos ansiosos com aquilo que vai acontecer. Os dias são maus. Passamos por tanta dificuldade. Mas o que eu tenho para dizer para cada um nessa noite, e é o que a letra diz: se você precisar do Senhor, se você precisar do socorro, é só chamar, é só dobrar os seus joelhos, é só fechar os seus olhos e falar com Ele, que Ele está pronto para te ajudar, né? E se precisar, é só chamar. Não precisa de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou o teu Pai. É só chamar. Amém? Vamos louvar o Senhor nesse momento.
Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos em Cristo, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a doce e divina consolação do Espírito Santo sejam sobre vós, amados irmãos, sobre vossas famílias, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre.